14, 15 jogos? 15? 15 jogos. Tem o goleador do campeonato, a equipe que mais venceu, quem mais fez gol, quem menos tomou gol, o melhor saldo, jogou contra todos, jogou 5 clássicos. Acho que ela tem a consistência, né, do merecimento da conquista. O que isso simboliza para o restante da temporada? Quarta-feira já tem um jogo decisivo aqui mesmo para a Libertadores. Não tenho Oi. como responder agora. Eu sei. Eu entendo vocês, mas eu quero curtir a emoção, eu quero estar com a minha família, eu quero curtir a emoção desse momento único. Cara, pô, hoje foi difícil, cara. Tive 3 oportunidades ali, 2 na trave. Até brinquei com os meninos ali que a segunda ali que eu peguei bem na bola, que ela bateu na trave, falei, hoje pelo visto não vai entrar. Mas fico muito feliz que a gente ter ajudado durante todo o campeonato, toda a competição. É um título muito importante para nós, por tudo que a gente passou ano passado. Foi um ano muito difícil, individualmente, coletivamente. A gente começa com o pé direito e tenho certeza que essa temporada vai ser uma temporada muito vitoriosa. Fala, nação rubro-negra, 38 vezes campeão carioca. Ninguém chega nem perto da gente, lógico. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre essa conquista, sobre a partida do Flamengo, essa situação, né, que colocaram um fuzil na cara do Matheus Gonçalves, bem complicado. Em relação ao Neymar, a vinda do Neymar, o Marcos Braz falou sobre esse assunto, o Landim falou sobre o estádio e o governador do Rio falou também sobre a situação do estádio. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe o seu like para você ajudar outros rubro-negros a receberem esse tipo de conteúdo. Deixa agora que eu não peço no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E galera, após o jogo, o Marcos Braz foi questionado sobre novas contratações. A gente tem uma janela curta ali, com oportunidades escassas, mas o Flamengo está de olho. Se tiver algum bom jogador para trazer, o Flamengo vai trazer. O Flamengo não está parado no mercado. Só que o Marcos Braz foi questionado sobre a situação do Neymar. E ele falou: trazer o Neymar agora é impossível, né? O Flamengo ir lá comprar o Neymar é impossível. Está descartada essa situação, até pelo contrato que ele tem com o Al Hilal. Mas o Flamengo está atento, as portas do Flamengo estão abertas, palavras do Marcos Braz para o Neymar. Ele sempre será muito bem-vindo, mas a situação do Neymar é a seguinte, para ele poder vir para o Flamengo. Primeiro, ele tem que se acertar com o Al Hilal. Depois que ele se acertar com o Al Hilal, aí beleza, ele tem uma possibilidade de vir, caso ele queira vir para o Flamengo. Ele já relatou várias vezes que tem essa intenção. Eu vejo o caso dele muito parecido com o caso do Ronaldinho Gaúcho, na época que o Ronaldinho Gaúcho veio para o time do Flamengo. Era ali, se não fosse o desejo grande do jogador, não teria chance dele vir. Se for o mesmo caso com o Neymar, acredito que tenha essa possibilidade. O Marcos Braz falou, se ele quiser vir, abrir mão de algumas coisas, se acertar primeiro com o Al Hilal, beleza, as portas estão abertas, aí seria realmente possível a chegada do Neymar. Então, galera, para quem quer ver o Neymar jogar no Flamengo, a possibilidade ela cresce cada vez mais. Tem uma ala de torcedores que não quer ver o Neymar pintado nem de ouro, mas eu já enxergo que sim, um dia o Neymar vai vestir o manto sagrado. Ele já teve o gostinho em alguns jogos das estrelas, né, organizado pelo Zico nos finais de anos. E ele falou, pô, meu sonho é jogar no Flamengo, um dia eu vou jogar no rubro-negro. E a torcida, né, é o principal motivo para todo mundo querer vestir o rubro-negro mais querido do Brasil. Então, no caso do Neymar, o Marcos Braz foi bem sincero em falar, não temos condições de ir lá pagar multa, o contrato dele é muito bem amarrado, é um contrato até 2027, mas caso ele consiga se desvencilhar desse contrato e ele quiser vir para o Flamengo, as portas estão abertas. Então é isso, galera. Será que a gente não pode ver em breve o Neymar vestindo vermelho e preto? Ele não tá nem jogando na Al Hilal, para ser sincero. Ele não tá fazendo nem falta nesse time do Jorge Jesus. E eu nem tenho certeza se o Jorge Jesus quer tanto o Neymar como a nação rubro-negra quer. Então fica aí a dica pro Neymar, né? Se quiser, o Marcos Braz já falou, as portas estão abertas. E aí aquele cafezinho com o Marcos Braz é realmente fatal. Complicada a situação do Rio de Janeiro em relação à violência. E devido a essa situação, o Matheus Gonçalves passou um perrengue com a família dele, né? Relato do próprio Matheus Gonçalves. Depois que ele saiu do estádio no seu carro, que é um Jeep,
foi abordado por bandidos que levaram o seu carro, levaram seus pertences, a bolsa que estava lá da irmã dele, dos familiares. Ele falou, colocaram um fuzil na minha cara, levaram até mesmo a minha medalha de campeão carioca. Aí ele até botou, né, nas redes sociais, se alguém souber de alguma coisa, avisa. O que aconteceu foi perto ali da Mangueira, né, do Morro da Mangueira. E eles levando os pertences, o Matheus Gonçalves foi até a polícia, prestou o boletim de ocorrência, fez o boletim de ocorrência na polícia e agora vai ficar na mão dos policiais conseguirem encontrar esse carro dele, que ele até colocou a placa nas redes sociais. É uma situação traumática, né? Com certeza essas imagens, como o próprio jogador falou, essas imagens não saem da minha cabeça. Galera, quem já teve um fuzil apontado para a cara num assalto, não esquece. Eu já fui assaltado dentro de uma van, sei lá, 2005, e eu fiquei muito tempo bolado de pegar a van de novo, porque tu fica imaginando que vai acontecer de novo. Você passou por aquele trauma e aí fica bolado de estar no mesmo lugar, com o mesmo veículo, na mesma situação. E aí é o que o Matheus Gonçalves relatou, né? Ele não consegue esquecer essas imagens. É uma situação bem complicada, lamentável, mas pelo menos eles estão bem fisicamente. Nação, especificamente sobre a partida do Flamengo. Flamengo versus Nova Iguaçu, o primeiro jogo foi 3-0 e nesse jogo realmente foi uma partida de dar sono nos torcedores, né? Porque o jogo estava meio amarrado, ninguém chegava direito no ataque. Nova Iguaçu deu muito perigo pro gol do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, mas é aquilo, né? Um elenco forte com um banco a nível de seleção, não só a seleção brasileira como outras seleções. A torcida nação rubro-negra, né, pediu o Bruno Henrique entrou dentro de campo e a gente conseguiu pelo menos marcar 1-0, mas foi um belo gol do Bruno Henrique. Em relação à partida do Flamengo, foi uma partida que não empolgou tanto, mas pelo menos a gente conseguiu sair com a vitória. E o Bruno Henrique fez um gol merecido. Não se emocionou na hora do gol, mas ele ficou ali entregue às emoções dele na hora do gol, né? Fez o gol, se ajoelhou, caiu ali, se empolgou, e é isso, cara. Ele tava precisando desse gol até para dar moral, e um gol numa final de Campeonato Carioca é um gol muito importante. Então o Bruno Henrique conseguiu fazer esse gol. O Tite não levou nenhum gol no Campeonato Carioca, na Libertadores a gente sabe qual foi a história, mas no Campeonato Carioca o Tite não levou nenhum gol. Essa defesa do Tite, que o filho dele, que é o principal estrategista dessa defesa, eles fazem ali um treinamento tático, técnico, condizente com o tamanho do Flamengo, que é um time que não é para ficar tomando gol à torta e à direita. Então, em relação à partida, galera, é isso. O Flamengo fez barba, cabelo e bigode no primeiro jogo, segundo jogo foi mais sonolento, mas o importante é que a gente foi campeão, deixamos para trás todos os times grandes, é lógico, até falei pro meu filho, pô, cara, é legal a gente ver o Nova Iguaçu na final. O Nova Iguaçu fez uma campanha digna pra caramba, é um time que vai dar gosto de acompanhar no Campeonato Brasileiro, da divisão dele, que se eu não me engano é a 4ª divisão, só que aquilo, eles deixaram para trás o Vasco, Fluminense, Botafogo. Mas se fosse um time grande na final, seria mais maneiro para a gente poder dar aquela zoada. Mas os times não tiveram competência, não chegaram. Então, parabéns ao Nova Iguaçu. Técnico do Nova Iguaçu está de parabéns, mesmo sem o Carlinhos. O Nova Iguaçu foi para cima, tentou, caiu, mas caiu de pé. É isso, Mengão 1-0, Flamengo 38 vezes campeão carioca e os Antes. Única coisa que os Antes podem fazer é deitarem na cama, chorarem um pouquinho, porque pelo menos na cama é um lugar quente. Sobre estádio, sobre a dívida do Flamengo, o Landim foi bem sincero e o governador do Rio, Cláudio Castro, também. Em relação ao governador, ele estava chegando no estádio, entrevistaram o governador e perguntaram sobre o estádio. E ele foi bem sincero, falou, o que depender do governo do Rio de Janeiro, o estádio vai sair. Qualquer ajuda que o Flamengo precisar e também os outros times, lógico, ele tem que
Pô, não é ajudar um time só, galera. Tem que ser justo para todos os times. Ele falou, se qualquer time grande aqui do Rio de Janeiro quiser uma colaboração do governo, a gente está sempre com as portas abertas para poder ajudar. Em relação ao estádio do Flamengo também não é diferente. O presidente do Flamengo precisa alinhar com a Caixa Econômica, mas no que depender do governo, o estádio sai. Beleza? Em relação ao governador, foi isso que ele falou. E sobre o presidente do Flamengo, ele foi bem sincero em falar. Quando ele chegou no Flamengo, a dívida ainda estava em torno de 500 milhões de reais. E hoje a dívida é de 48 milhões de reais. Ele se orgulha muito disso. E galera, eu também me orgulho muito, porque a gente sofreu e a gente jogava jogos no Maracanã e o dinheiro que o Flamengo arrecadava, mesmo com o estádio lotado, ele ia todo penhorado para a justiça trabalhista para pagar a fila de devedores que tinha o Flamengo. Hoje em dia, são 48 milhões de reais que o Flamengo deve, e em parcelas por muitos anos. Então, é uma dívida que realmente, hoje em dia, não onera. Foi um belo trabalho da diretoria, exaltado ali pelo Landim. Landim exaltou bastante essa dívida do Flamengo, que está praticamente zerada. É uma dívida irrisória comparada aos valores que o Flamengo recebe. O Landim também falou, né? 1,4 bilhão. E na época que ele pegou o Flamengo, em 2019, o Flamengo arrecadava em torno de 500 milhões de reais. Então, o Flamengo está no caminho certo. Em relação ao estádio, ele falou, vamos ver a melhor maneira de fazer isso. Mas ele está feliz em pelo menos ter ajustado totalmente as finanças do Flamengo. Era um sonho dos torcedores ver a dívida acabar e hoje em dia esse sonho está realizado. Até porque se a gente for olhar os outros clubes, Corinthians com mais de 2 bilhões devendo, Atlético Mineiro com mais de 2 bilhões devendo, entre outros clubes que precisaram realmente fazer a SAF para não falirem. E o Flamengo, pelas próprias pernas, tem que ser estudado esse caso do Flamengo. Reduzir a dívida de 1 bilhão, mais de 1 bilhão que estava, se a gente botar os juros, né? 800 milhões na época do Bandeira, para hoje em dia 48 milhões. É caso de fazer um estudo, um documentário sobre essa dívida que o Flamengo conseguiu reduzir. E em relação ao estádio, foi isso que eu já tinha dito para os senhores, né? Que é um sonho, que a nação quer ver ser construído. Isso aí, todos os torcedores querem. Então, palavras do Landim sobre o estádio, sobre as dívidas e também do governador. Vamos para cima deles, um dia esse sonho vai se realizar, não sei quando, mas quando se realizar, aí o Flamengo realmente vai estar completo, sem dívida e com o estádio construído para a nação rubro-negra não ficar escrava aí desses políticos e também do estádio do Maracanã.